A partir de hoje, a gente inicia aqui no Telefatos uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços nas eleições de 15 de novembro. A gente decidiu seguir a ordem alfabética de acordo com o nome de cada candidato da maneira que foi registrado na Justiça Eleitoral. Por isso, o nosso primeiro convidado é o Dr. Heloísio. Heloísio do Carmo Lourenço tem 52 anos, é dentista, com 30 anos de atuação em Poços de Caldas. Ele é mestre e doutor de saúde coletiva pela Unicamp. Casado, pai de 2 filhos, Dr. Heloísio foi prefeito de Poços de Caldas de 2013 a 2016. Agora é candidato pelo PSB, pela chapa Somos Todos Poços de Caldas, tendo como candidato a vice-prefeito o jornalista João Gabriel Pinheiro Chagas, neto do saudoso Sebastião Pinheiro Chagas. Dr. Heloísio está aqui conosco. Dr. Heloísio, vamos começar falando do seu programa de governo. Vocês citam 4 passos para Poços voltar a crescer. E a gente começa então falando desse primeiro passo, em que vocês citam a criação de uma agência de desenvolvimento econômico e social. Como que seria essa agência? Boa noite. Boa noite, Zezinho Ramos. Boa noite aos telespectadores da TV Poços e quero mandar uma boa noite especial ao pessoal do Maria Imaculada, que daqui a pouco nós estaremos em reunião lá, né, e cumprindo nossas agendas de campanha. Então, na verdade, a Agência de Desenvolvimento, Zezinho, ela vai ser um instrumento de trabalho para a gente, nesse pós-pandemia, dar conta da gente cuidar da nossa população. E cuidar da nossa população hoje é ter saúde, mas principalmente é gerar emprego para que as pessoas voltem a cuidar das suas vidas, a cuidar de suas famílias. E a Agência de Desenvolvimento, então, enquanto instrumento, vai ser fomentada pelo poder público, mas com a participação efetiva e maior da iniciativa privada. Né? A partir da agência, então, o que ela vai fazer? Nós vamos fazer diagnósticos, né, para um planejamento das ações a serem tomadas, levando em consideração cada setor econômico do nosso município. Então, como é que a gente gera emprego? Né? Então, a partir do setor da indústria, a partir do comércio, que é um grande gerador de emprego, a partir do turismo, que em Poços faz uma diferença enorme, como nós percebemos agora na pandemia, na questão da agropecuária, né, do pequeno produtor da zona rural. Enfim, todos os setores produtivos, né, na questão do turismo, cultura, os setores produtivos, da gente sentar a partir da agência, discutir um diagnóstico onde nós estamos e estabelecer metas e objetivos para onde nós vamos. E fazendo isso, o que a gente vai estar fazendo, Zezinho Ramos, a partir da agência? Nós vamos estar levando, nós vamos estar juntando a nossa cidade em favor do povo de Poços de Caldas. Quer dizer, nós vamos ter o setor produtivo, os empregados, todo mundo discutindo de como a gente vai começar a crescer. E o mais interessante é que o caráter da Agência de Desenvolvimento, ela é local, mas com um perfil regional, aliada, inclusive, a outras agências de desenvolvimento da região. Porque a gente consegue resultado melhor quando a gente trabalha a questão da região no próprio desenvolvimento. Então, a partir daí, vou dar um exemplo, né? A retomada do desenvolvimento industrial. Ou seja, nós começarmos novamente a trazer empresas para Poços, como nós fizemos de 2013 a 2016, onde nós conquistamos, por exemplo, 2 multinacionais, né, a ThyssenKrupp e a nova fábrica da Danone, onde nós conseguimos levar para o Distrito Industrial mais 14 novas empresas. Então, a partir disso, né, como que nós vamos trabalhar juntos, não só o município, mas os setores produtivos, para a gente gerar emprego e renda para a nossa população. E então, a Agência de Desenvolvimento é um instrumento de trabalho que junta poder público, que junta iniciativa privada, para a gente gerar emprego e renda para as pessoas. Então, a ideia desse primeiro passo do programa de governo é de Poços de volta ao topo com a criação dessa agência. O segundo passo que eu vi no programa de governo de vocês, um programa, aliás, bem amplo, são 22 páginas, 23 páginas, né? O segundo passo que vocês falam no programa de governo é saúde, gente cuidando da gente. Como é que o senhor explicaria esse tema? Na verdade, né, eu acho que tem aí uma valorização do próprio servidor público, porque quem cuida das pessoas no dia a dia é o próprio servidor público. E nós temos lá, né, uma das maiores secretarias que nós temos é a Secretaria de Saúde. E o que nós vemos hoje, por exemplo, é um desrespeito enorme ao servidor público, é uma perseguição ao servidor público, é um desrespeito e uma falta de atenção à importância que tem o trabalho. Né? Então, o que nós quisemos chamar a atenção, efetivamente, é que nós temos que valorizar o trabalho das pessoas.
Porque quem cuida das pessoas na nossa cidade são outras pessoas, são outros postos caldenses. Então não dá para você trazer propostas, Zezinhos, que não contemplem efetivamente o respeito, que não contemplem efetivamente as condições de trabalho, o pagamento, por exemplo, das horas extras em dia daqueles que estão trabalhando. Então, na prática, né, a gente tem aí um programa de saúde ousado, de retomada daquilo que a gente fez de 2013 a 2016, que é continuar as reformas de unidades de saúde pelo município todo, reformando as unidades, todas elas, como nós fizemos com 11 que nós inauguramos, com salas de vacina, com consultórios odontológicos, dar estrutura de trabalho para que as pessoas possam trabalhar adequadamente, enfim, levar saúde para a nossa população, que é uma coisa que eu sei fazer bem, afinal de contas sou da área de saúde e quando nós estivemos no governo a gente trabalhou muito no processo de reorganização da saúde e esse processo ele leva em consideração infraestrutura, investimento e servidor público. Não tem como a gente fazer saúde de forma diferente. A gente, quando convidou o senhor para estar aqui, a gente falou que a gente ia detalhar muito o seu programa de governo para as pessoas diferenciar o seu programa dos outros programas de governo, né? E vocês falam então nesses 4 passos. O terceiro passo é Poços de Caldas mais feliz. Deste tópico fazem parte educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, além de política para a mulher e para o idoso, é isso mesmo? Exato, né? São diversos setores que a gente acrescentou aí, porque o que eu acho que é interessante é o meu jeito de ser, é principalmente o cuidado com as pessoas, né? E o cuidado com todas as pessoas. Por isso que eu falei para você da questão do servidor público, provavelmente a gente deve falar mais na frente sobre isso, onde a gente até detalha propostas, né? Mas o meu jeito de trabalhar é cuidando das pessoas. E foi para cuidar das pessoas que a gente trabalhou a saúde dessa forma. Foi para cuidar das pessoas que a gente criou, por exemplo, a Secretaria de Cultura, que a gente fomentou a Secretaria de Cultura para gerar emprego e renda para o artista, mas para levar felicidade para as pessoas. Por isso que a gente fala da retomada da felicidade. Foi para trabalhar a questão da felicidade das pessoas que a gente estruturou a Secretaria de Promoção Social para dar um atendimento digno e um atendimento adequado para todas as pessoas, né? Inclusive as pessoas em situação de rua. E para a gente ter felicidade, né? Para a gente ter um apóstolo mais feliz, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Então a gente tem propostas de, por exemplo, a gente cuidar dos nossos mananciais para a gente não passar o que nós estamos passando hoje. É obrigação da prefeitura fazer uma gestão ambiental adequada, inclusive das águas, para a gente ter, então, uma condição boa de oferecer água para a nossa população. E principalmente, né, falando da felicidade, eu não poderia deixar de te dizer hoje que eu percebo nas pessoas que eu converso que Poços de Caldas se tornou uma cidade triste. Triste por causa da pandemia, triste por causa do desemprego, triste porque não tem mais Sinfonia das Águas, triste porque não tem Festuai, triste porque tá faltando remédio nos postos de saúde, triste porque falta consulta, falta exame especializado e falta cirurgia. E aí, dentro disso, né, uma grande proposta que a gente traz é de retomada da felicidade na nossa cidade. E como a gente faz isso? Novamente, incentivando a cultura, por exemplo. Recentemente, conversando com alguns artistas, alguns me disseram, né, que tem passado problemas aí para sustentar a sua família e que até estão tomando remédio. Quer dizer, numa categoria que você tem, que tem como principal função trazer emoção, trazer felicidade para as pessoas, se a tristeza está imperando, vem de encontro ao que eu tenho dito. Poços hoje é uma cidade triste. E o que nós queremos? Fazer de Poços de Caldas, novamente, uma cidade feliz. E o 4º passo do programa, o senhor tem alguns segundinhos ainda para concluir, é gestão para cuidar, quer dizer, fazer tudo isso para... Fazer tudo isso, porque na verdade quem tem que cuidar disso é o prefeito. Quem é o chefe disso, o carro-chefe disso é o prefeito. E é por isso, né, que eu acho assim, eu me considero pelo menos uma pessoa muito feliz de morar numa cidade que eu escolhi, de uma cidade que eu amo muito, que eu fiz a minha vida enquanto profissional e que eu decidi criar meus filhos. E hoje eu me proponho a fazer essa gestão do cuidado, trazer os funcionários públicos para que sejam felizes e ofereçam serviços para a população, para a gente fazer a população mais feliz. O meu negócio é cuidar das pessoas, então nós vamos fazer uma gestão para cuidar. Ok, no próximo bloco ele vai responder como é que está a questão da candidatura dele. Eu quero saber a opinião dele também sobre a questão da candidatura do principal adversário dele hoje, que é o prefeito Sérgio Azevedo. A gente volta já depois do intervalo com a sequência da entrevista com o candidato Dr. Heloísio. Voltamos com a entrevista ao vivo aqui em nossos estúdios com o candidato Dr. Heloísio Lourenço do PSB. Agora
Então você está no PSB, mas você sempre foi do PT. Por que você trocou, saiu do PT e foi para o PSB, Luiz? Hoje eu saí do PT em 2019, né, em dezembro de 2019, porque eu queria ampliar minhas bases, né? A gente tinha uma situação ali de proposta, inclusive do deputado Cleiton, inclusive do presidente do partido naquele momento, para a gente fazer um trabalho interessante aqui em Poços e na região de crescimento do PSB. E achei que aquele momento era um momento adequado para a gente fazer isso, né, com vistas também, né, havia a possibilidade da gente fazer uma organização já para essa eleição, né, para a gente lançar nossos candidatos a vereador, e logicamente que isso ficou muito claro no momento em que várias pessoas vieram comigo, né, para ser candidato, e poucas delas hoje são do próprio PT, né, o PT, várias pessoas continuaram lá com o seu trabalho. Então, na prática, né, eu saí do PT para a gente ampliar um pouco as nossas bases, para a gente fazer um trabalho diferenciado e para a gente poder ter aí uma liderança que eu almejava, né, em relação à questão partidária. Mas mais importante do que a saída do PT, até porque isso passou, lá foi em dezembro do ano passado, é das pessoas entenderem, né, que hoje eu estou num novo partido e que meu número é 40. Eu acho que isso é fundamental. Isso tem trazido, muitas vezes, aí uma confusão para as pessoas, né? E eu só queria reafirmar isso. Acho que isso é muito importante hoje. O PSB é um partido muito bom, né? Que hoje a gente tem o apoio do presidente estadual, o deputado federal Wilson, que inclusive se colocou à disposição para um trabalho mais efetivo em Poços de Caldas. Eu tenho o apoio hoje do deputado Cleiton, né? Que é um deputado o Cleiton, que é da Renovação Carismática, que é meu amigo pessoal e que traz hoje, né, um desejo grande de fazer um trabalho também aqui, apoiar o nosso governo. Eu tenho hoje 22 candidatos a vereador registrados, fazendo campanha com muita vontade da gente conseguir uma vitória e efetivamente trabalhar por Poços. E aí eu queria lembrar todo mundo, né, que se quiser votar nos candidatos a vereador que estão com o Heloísio, todos aqueles que começam com 40, né, que hoje é o meu número. Então gostaria de deixar essa mensagem, aproveitar a ampla audiência da TV Poços, para dizer que hoje o Heloísio é PSB e o PSB é 40, então meu número agora é 40. Luiz, mas você teve um problema com a sua candidatura. Como é que tá? Tem muita gente que às vezes tem insegura. Eu quero votar no Luiz, mas não sei se ele vai conseguir efetivar a candidatura dele. O que você diria para essas pessoas? Hoje, na verdade, né, você pode votar, você vai votar com certeza, né, no Heloísio 40, como eu falei, porque a nossa candidatura é uma candidatura válida, sem problema nenhum. Não está indeferida? Está indeferida, porque houve um pedido de impugnação e quando isso ocorre, né, dentro do processo eleitoral, a gente tem os processos de defesa. Da mesma forma que há a interpretação de que haveria um indeferimento na candidatura, do nosso ponto de vista, há o direito de defesa e nós temos plena consciência de que o pedido de indeferimento ele não é adequado nesse momento. Por que motivo? Porque eu respondo pelo pedido de indeferimento por causa de um processo que eu tenho, da prefeitura mesmo, né, de uma questão administrativa, onde não houve, por exemplo, prejuízo aos cofres públicos, não houve transação de dinheiro, onde não houve enriquecimento ilícito, então não é nada de corrupção. É um problema administrativo e isso trouxe um processo que eu respondo, que chama de improbidade, e que hoje há a interpretação local de que isso não é adequado. Mas eu tenho a consciência e a certeza que a gente reverte isso no TRE. Então, essa semana, provavelmente, nós já fizemos o recurso, estamos aguardando a defesa do TRE. Então, quero deixar muito claro àqueles que me apoiam, né, que a nossa candidatura segue normal, quero deixar muito claro que nós somos candidatos e nosso nome vai estar na urna e nós seremos vencedores no dia 15 de novembro. O eleitor de Poços está em dúvida também, porque nesse final de semana saiu uma notícia sobre a cassação da candidatura do seu principal adversário hoje, segundo as pesquisas, que é o atual prefeito Sérgio Azevedo. Como é que o senhor avalia isso? O senhor com a candidatura indeferida, ele com a candidatura cassada, é normal isso? Como é que o eleitor pode entender essa situação? É aquilo que eu estava tentando explicar, né? Eu acho que dentro do processo eleitoral, as ações judiciais elas acontecem, é por isso que campanha tem advogado. Senão nem precisava, né? Então tem aí interpretações da lei que precisam ser sanadas. E isso é tão interessante, né? Porque o próprio adversário, como você falou, meu principal adversário, eles exploraram muito essa questão da minha impugnação e nesse momento em que ele sofre um processo de cassação, que é diferente da impugnação, por quê? Porque o meu é uma impugnação por causa de outro processo. No caso dele específico,
é uma cassação de registro eleitoral mesmo. Então se trata do processo eleitoral. Então tem uma diferença grande aí, e quando você cassa o registro, efetivamente a pessoa não pode ser candidata. E ele foi condenado à cassação do registro e 8 anos ainda de ficar inelegível. Então, na prática, sabe, Zezinho, primeiro, eu quero dizer assim que a gente não pode desejar mal para as pessoas e nem construir o nosso projeto político em cima da derrota ou das fake news ou das mentiras sobre outro candidato, porque às vezes a coisa muda. E foi isso que aconteceu. Tripudiaram muito sobre o meu problema na justiça e hoje o problema deles é muito maior que o meu. Então, na prática, o que eu quero fazer é não tripudiar em cima de quem tem direito de defesa. E tanto eu hoje tenho direito de defesa quanto o próprio Sérgio tem o direito de defesa e quem define isso é a Justiça Eleitoral. Então, eu acho que democraticamente o que a gente tem que respeitar é o direito de defesa. E ele está cassado, mas tem direito de defesa. Então, eu gostaria de dizer isso a todos vocês, que eu respeito o direito de defesa dele, como eu disse, que respeito e tenho o direito de defesa e tenho certeza que nós vamos ter sucesso no Tribunal Regional Eleitoral. Ele recorreu, né? Só para ficar bem claro para o telespectador aí. Como é que o senhor avalia o trabalho do atual prefeito em relação à Covid-19? O senhor acha que ele fez um bom trabalho? Se o senhor estivesse lá na cadeira de prefeito, faria algo diferente? Eu faria muita coisa diferente, né? A primeira coisa que eu faria diferente é que se eu fosse estabelecer as barreiras sanitárias, eu estabeleceria barreiras sanitárias de verdade. Porque o que nós tivemos ao longo do tempo foram barreiras de segurança, onde se fechou a cidade e quem ficava lá eram os guardas municipais. Claro que os guardas estavam fazendo o seu trabalho, né? Foi ordenado a eles. Mas barreira sanitária é quando você coloca pessoas da saúde para medir febre, para fazer exame, para efetivamente pegar dados das pessoas que estão chegando, e interpretar esses dados e ver se a gente está tendo risco sanitário ou não. E não só a questão da segurança. Então, na prática, nós recebemos muito dinheiro para cuidar da Covid, para fazer as barreiras, e o que nós conseguimos fazer foi barreira de segurança. Então, isso não resolve nada, né? A gente tinha que ter o cuidado com a segurança. Outra questão que eu questiono muito, o momento de fechamento e de abertura da nossa cidade. Então, se fechou a cidade no momento em que não tinha caso, né, sem controle sanitário das entradas, e depois abriu a cidade no momento que a gente está ampliando os casos e correndo muito. Eu acho que até tinha que abrir, eu só estou dizendo que há uma incongruência e uma situação que não cola. Quer dizer, você fecha a hora que não tem caso e abre a hora que tem muito caso. O que eu acho disso? É que realmente não teve gestão da Covid no nosso município. O que nós tivemos foi sorte de não ter uma pandemia muito forte na nossa cidade, como nós não tivemos na região toda, né? Então eu acho que a minha opinião é essa. Nosso tempo está quase chegando ao final. Eu gostaria de deixar esses segundos que faltam para o senhor conversar diretamente com o seu eleitor. Qual que é o seu diferencial nessa eleição? O meu diferencial é a experiência que a gente traz, né, de 2013 a 2016. O meu diferencial é o cuidado com a população, que hoje a gente precisa ter muito isso por causa da Covid, por causa do desemprego, por causa da condição que o Poços Caldense está vivendo. E o meu diferencial é a alegria de trabalhar em favor do nosso povo, de trabalhar em favor do servidor público. É a alegria da gente fazer um trabalho que realmente reflita na condição de vida do povo. O meu negócio, gente, é cuidar de pessoas. E isso eu tenho muita experiência e sei como fazer. Meu número é 40, só para lembrar.